Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje é um dia muito especial, muitas pessoas não percebem, mas nós estamos aí num dia repleto de significados, tanto para nós brasileiros quanto para todos os trabalhadores do mundo, porque hoje, 1º de maio, não é apenas o Dia do Trabalho no Brasil, o Dia do Trabalhador, é o Dia Internacional do Trabalhador. E por que nós temos essa data? Infelizmente, no Brasil, em outros países também, essa data ela sobrevive mais pela mobilização dos trabalhadores, porque quem detém os grandes veículos de comunicação no Brasil e fora do Brasil, eles não se interessam em ficar mostrando para o trabalhador ou ficar despertando consciências no trabalhador da sua importância na sociedade, da importância do trabalho, porque fortalecer o trabalhador, despertar consciências, é sempre também provocar o questionamento das injustiças que acontecem em todos os lugares onde há uma exploração do trabalho. Se a gente pudesse voltar no tempo, nós veremos que em todas as sociedades onde você teve uma exploração da mão de obra do outro de uma forma injusta, na escravidão, na servidão, quanto menos consciência tinham as pessoas que estavam sofrendo da exploração, melhor para quem estava ganhando muito no meio dessa história. Será que nós temos uma mudança muito grande em relação a tudo que aconteceu em séculos passados, em décadas passadas especificamente no Brasil, para aquilo que está acontecendo hoje? Nós temos muitos motivos para comemorar. Vem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões e sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, né? O contraste mais recente entre aquilo que foi esse governo ou desgoverno que comandou o nosso país para o abismo durante 4 anos com o que nós estamos assistindo agora. Será que nós temos muitos motivos para comemorar? Pois bem, eu vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui no nosso portal. Você é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários. Todos os dias eu abro um chat aqui para bater um papo com vocês entre 5 horas e 5 e meia. Você também é muito bem-vindo, muito bem-vindo. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ajudar aqui o nosso portal a ficar cada vez mais ativo, chegar a mais pessoas, enfim, ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão votando no Portal do José para essa premiação do IBEST, que é muito simbólica, mas é muito significativa, né? Gente, eu estou em primeiro lugar aqui no nosso portal, nos votos das últimas 24 horas e no cômputo geral, né? Para ficar aqui ladeado com outras pessoas. Quando a gente olha a lista das pessoas que estão aqui nessa premiação, olha, é motivo de muita satisfação mesmo minha tá aqui entre os primeiros colocados, ou nessa seleção agora está em primeiro lugar, né? Então eu quero compartilhar com vocês a alegria aqui de estar nessa posição de destaque aqui. Vamos continuar aqui engajados, tá bom? Vou deixar o link aqui para você continuar a prestigiar o nosso portal aqui nessa votação do IBEST, tá bom? Então, vamos aqui ao Dia do Trabalho, vamos às situações. Gente, eu vou compartilhar com vocês um vídeo muito interessante, tá? Que diz respeito aí ao Dia Internacional do Trabalho. E tem uma coisa que aqui no Brasil, pelo menos eu nunca vi, que foi a lembrança, né, dos mártires, né, que provocaram essa data do dia 1º de maio. No dia 1º de maio de 1886, lá em Chicago, enfim, o mundo estava experimentando aquilo que a gente chama de Revolução Industrial, a média de trabalho de um trabalhador no mundo naquela época, né, nas fábricas principais, variava de 15 a 18 horas por dia. E os trabalhadores foram fazer alguns movimentos, de uma maneira geral, para fazer um ajuste, né? Eles queriam uma redução na sua jornada de trabalho para 8 horas diárias. Enfim, eles trabalhavam 12, 15 horas, né? Se a gente conversar hoje com um motorista de aplicativo, um motorista de táxi, um entregador, eles trabalham, de uma maneira geral também, nessa jornada absolutamente estapafúrdia, né?
os direitos ainda a uma jornada de trabalho saudável, mínima, né, digna, ainda não chegou para muitas classes, muitas categorias no Brasil e no mundo. E sem falar nas condições precárias de trabalho que a gente está vendo no Brasil. Ainda toda hora pipoca uma situação de trabalho escravo, toda hora pinta uma redução de direitos de trabalhadores, direitos previdenciários, enfim, é sempre o sistema massacrando. Vou dar uma congelada aqui nessa cena, porque esses aqui são os 8 mártires, né, nos Estados Unidos, que começaram a greve no dia 1º de maio, que se estendeu por mais de 5 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, mais de 5 mil cidades, né, que tiveram ali movimentações simultâneas. Isso estava sendo muito mal visto pelo poder econômico de então, e aí a gente teve um episódio lamentável lá em Chicago, que foi uma explosão de uma bomba no meio de uma manifestação que matou vários policiais e muitos trabalhadores. Esses 8 trabalhadores aqui, eles eram lideranças desses movimentos grevistas, que era a única forma, né, de fazer algum tipo de negociação. E acabaram sendo condenados à morte, né, além de outros trabalhadores que morreram também com as violentíssimas repressões que sofreram lá nos Estados Unidos. E aí eu acho legal a gente falar o nome desses mártires, porque a gente não conhece aqui no Brasil, né? Então, com uma singela homenagem, eu vou citá-los aqui todos. O Albert Parsons, Louis Link, Adolf Fischer, George Engel, Augustus Paes, Michael Schwab, Samuel Felden e Oscar Niebuhr. Assim como a gente sempre fala o nome de Santos Dumont, né, que foi o pai da aviação, a gente tem que lembrar o nome desses mártires aí, porque graças a eles nós temos hoje um dia do trabalhador para fazermos reflexões, né? Então, como eu disse a vocês, vou disponibilizar esse videozinho aqui, que é do canal History, né, que é muito interessante, que faz aqui um resuminho disso que eu estou falando para vocês aqui, sobre o Dia do Trabalhador. Agora deu uma congelada aqui. Enfim, é muito ilustrativo e fala disso que eu estou falando para vocês também, tá? Eu acho importante a gente ter essa menção, porque senão a gente fica nos feriados, como eu disse para vocês no dia de Tiradentes, né? É um feriado, a gente vai para casa, faz churrasquinho, viagem e tal, e a gente não para refletir enquanto cidadãos por que nós temos aquele feriado. Olha, gente, recentemente eu estive viajando, né? E no dia 25 de abril, a gente teve 2 datas importantes em países europeus. Primeiro, dia 25 de abril, em Portugal, que foi o dia da Revolução dos Cravos, o dia que eles conseguiram restabelecer uma democracia em Portugal, implantar uma democracia plena em Portugal. E também na Itália, o dia 25 de abril, o dia que marcou a libertação da Itália do fascismo, né? E alguns dias seguintes, nós tivemos a execução de Mussolini, com o fim daquele regime ali. Então, essas datas nesses países são lembradas por esses povos, né, para que nunca se esqueça. Aqui no Brasil a gente tem esse distanciamento dessas datas, até porque, como eu disse para vocês, né, não há interesse dos grandes veículos de comunicação, empresariado, né, das forças, né, que exploram o trabalho no Brasil, que haja uma consciência do trabalhador, uma educação do trabalhador, a elevação de consciência do trabalhador, a organização do trabalhador. Então é por isso que essa data passa despercebida. Você vê lá os noticiários, vão falar das manifestações, né, dos encontros que aconteceram, enfim, mas nada sobre o significado do trabalho, nada para ajudar o trabalhador a perceber a sua importância dentro do processo civilizatório, dentro da construção de um país, da nacionalidade como o nosso país, né? E aí, como exemplo dessa estrutura, eu sempre disse para vocês, né, que nós tivemos aqui, não foi um presidente durante 4 anos, nós tivemos um fantoche, um serviçal, um pequeno batedor de carteiras, é assim que a elite via Bolsonaro, que foi alçado ao poder justamente para ludibriar uma parcela grande da população brasileira que passou 4 anos sendo assaltada, sendo dilapidada, no entanto, uma parcela ainda ficou seguidora, né, sectariamente,
dessa figura, que não fez absolutamente nada concretamente a favor do povo trabalhador. E no único pronunciamento que ele fez, em 2019, no Dia do Trabalho, que eu não vou colocar nem para vocês, ou melhor, Dia do Trabalhador, ele simplesmente não falou a palavra trabalhador nenhuma vez. Ele foi falar ali da livre iniciativa, enfim. Um detalhe, né? O primeiro decreto do Bolsonaro, quando ele tomou posse, foi a extinção do Ministério do Trabalho, que ele só ressuscitou 2 anos depois para colocar como seu ministro do Trabalho quem? Você nem se lembra, né? Porque quem fazia, às vezes, de ministro do Trabalho era Paulo Guedes, e depois foi o Onyx Lorenzoni, para nossa desgraça, a desgraça aqui no nosso país. E ontem a gente teve o pronunciamento do presidente Lula, que contrastou completamente, né? Ele já começa aqui fazendo uma saudação ao povo trabalhador, anunciando também algumas medidas, muito tímidas ainda, né? Um pequeno reajuste no salário mínimo. A alegação é que a economia, de fato, a amarração da economia não permitiu que se faça um reajuste maior. Existem forças aí que estão conspirando sempre para que não haja uma elevação do salário do trabalhador, de uma maneira geral. Falou também da isenção de imposto de renda. Os bolsonaristas estão metendo a pancada direto, dizendo que o aumento do salário mínimo foi muito pouco, como se o Bolsonaro tivesse feito muitos aumentos de salário mínimo, né? Fez nada, zero. E reclamando também, usando aqui, que a promessa era de fazer isenção para salários de até R$5 mil e que isso não está acontecendo agora. Isso está sendo colocado para até o final do mandato de Lula. Mas o governo Bolsonaro só espremeu também os trabalhadores, a classe média, mas enfim, nós estamos numa situação que nós estamos vivendo esse mundo paralelo, né, de muitas pessoas ainda. Bolsonaro hoje não falou absolutamente nada do Dia do Trabalhador, ele não publicou absolutamente nada, ele está sumido das redes, o presidente Lula fez aqui uma publicação no seu Twitter. Bom dia, logo mais estarei em São Paulo no ato das centrais sindicais do 1º de maio. Ontem anunciamos o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320 e isenção do imposto de renda até R$ 2.640, medidas para a valorização dos trabalhadores. Hoje é um dia também, né, que as centrais sindicais no mundo inteiro usam para politizar, né, a sociedade, politizar os trabalhadores, enfim, trazer uma série de outros conceitos também que dizem respeito ao engrandecimento, né, de um país, de uma sociedade, de uma nação, a elevação do país no processo civilizatório, enfim. Mas, infelizmente, muitas vezes isso acaba sendo apenas um feriado, as pessoas vão para a praia, esticam o feriado, e a gente não tem uma real dimensão da importância desse dia para a história da humanidade, para o equilíbrio de forças sociais, para a equalização de direitos humanos, o propiciamento de direitos humanos, a igualdade de uma série de circunstâncias, né, sociais, né, que a gente persegue sempre e que algumas sociedades já alcançaram, já estão lá na frente, mas a gente está engatinhando, operando ainda como se o Brasil estivesse ainda sob os grilhões de escravidão, né? Gente, mais tarde eu estarei aqui com vocês porque tem essa situação aqui. Ações fecham cerco contra Bolsonaro e caso Inhaia caminha para ser aceito. E eu quero conversar também sobre o PL das fake news, muita gente está cobrando, tá? Por enquanto eu fico por aqui. Um grande dia do trabalhador para você, reflita, curta bem o seu dia e mais tarde eu estarei de volta aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, não esqueça de votar no nosso portal Paribest, tá? Tchau!